De acordo com o Instituto do Câncer, o câncer de próstata é o que mais acomete os homens no Brasil. E como é novembro, chegou a hora de a gente falar sobre a campanha para prevenção contra o câncer de próstata, no Novembro Azul. Meu nome é Marjorie Fragione, você está no Hemodiálogos e aqui a gente sempre está na companhia de um especialista. Quem vem conversar com a gente hoje é o Dr. Ângelo Salomão, ele é oncologista. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado. Fala um pouquinho mais pra gente sobre a sua especialidade. Eu sou cirurgião oncológico, formado em 2014 pelo AC Camargo Cancer Center, aqui em São Paulo mesmo, e atualmente tenho a certificação em cirurgia robótica. Maravilha! Eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre a prevenção contra o câncer de próstata. Como que a gente faz essa prevenção? Como que ela começa? A partir de quantos anos? Essa prevenção do câncer de próstata é realizada no homem a partir dos 50 anos de idade e a prevenção constitui o toque retal mais o exame de PSA. O exame de PSA é um exame de sangue colhido do paciente, é um exame de sangue simples, que é um antígeno prostático específico, esse é o nome do PSA. E esse exame, ele muito elevado ou um pouco elevado, indica uma próxima fase do diagnóstico junto com o toque retal. Só o toque retal ou só o PSA não é o indicado. O indicado é a gente ter os dois. O toque retal é um exame físico realizado pelo médico que ele avalia a superfície da próstata no toque retal. E, portanto, ele não consegue ter uma avaliação mais minuciosa em outras questões. Então, ele vai avaliar se a próstata está endurecida, suspeitando de alguma lesão, ou algum nódulo que possa suspeitar também de um tumor, e aí também colher o exame de PSA. E junto, os dois fazem parte desse rastreio do câncer de próstata. É de conhecimento geral, né, que há um estigma, um preconceito para fazer esse exame do câncer de próstata. E eu queria saber se você já pegou alguns casos de que o paciente ele tinha muito preconceito em fazer o exame, e aí chega lá numa idade mais avançada, começa a aparecer sintomas e descobre que era algo que ele poderia ter prevenido mais cedo se ele tivesse feito o exame. Sim, isso é muito comum, né? O homem não tem o costume, igual a mulher, de ir sempre no seu médico ou ter o seu urologista que ele vai todo ano. A mulher todo ano vai no ginecologista. O homem não tem esse costume e muitas vezes ele acaba indo depois de uma idade mais avançada no urologista ou após algum sintoma que chama atenção, ou alguma dor, ou alguma outra coisa que chame atenção, e aí ele vai procurar o médico. Ele não tem essa prevenção consigo. Então, por isso que a gente diz que é importante ter a prevenção do homem a partir dos 50 anos, anualmente, com o exame de sangue, o PSA e o toque retal. Agora, muitos pacientes, principalmente os mais simples ou os que não têm tanto conhecimento ou tanto acesso ao conhecimento, acabam deixando de fazer esses exames anuais a partir dos 50 anos e acabam indo com uma idade mais avançada fazer essa investigação. E muitas vezes ele começa essa investigação já com algum sintoma. E o sintoma normalmente já está indicado ou tem alguma probabilidade maior de ter algo mais avançado. Alguns sintomas não são específicos do câncer de próstata, mas quando o câncer já começa a dar algum sintoma, ele tende a ser já mais avançado ou já estar numa fase mais agressiva. Tumores iniciais de câncer de próstata, não dão nenhum sintoma, né? O paciente não vai ter sintomas. Então, por isso, mais importante ainda, a prevenção, para ter esse diagnóstico precoce. E com esse diagnóstico é possível fazer um tratamento que é mais eficaz. Sim, exatamente. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o tratamento. Eu consigo fazer, às vezes, um tratamento mais rápido, com menos modalidades de opções terapêuticas, e a gente consegue ter uma chance de cura muito maior. Pacientes com tumores iniciais, a gente tem uma chance de cura acima de 90%, 95% de chance de cura em tumores iniciais. Eu acho que essa fica como a principal mensagem que a gente tem no Novembro Azul e que a gente pode trazer aqui para as pessoas. Tumores iniciais, diagnosticados em fases iniciais, a gente tem uma porcentagem de cura de até 95%.
Maravilha, né? É importante a gente lembrar de se cuidar, de fazer a prevenção. E tem um tópico que eu queria entrar aqui rapidamente, que no caso são sobre as pessoas trans. As pessoas trans que têm próstata, elas devem fazer os exames? Funciona da mesma maneira? Sim, sim. Todo paciente que tenha próstata tem que fazer o rastreio da próstata, o rastreio das doenças da próstata e do câncer de próstata. E o Novembro Azul está aí para nos lembrar. É uma data, é um mês de falar sobre essa doença, mas está aí para a gente lembrar. Não quer dizer que o resto do ano a gente não tenha que fazer a prevenção ou fazer só o exame de prevenção em novembro, mas a gente tem que acompanhar e fazer isso durante todo o ano. E todas as pessoas com a próstata devem fazer esse rastreio, acompanhamento com o urologista, sem ter preconceitos. É uma doença que envolve muito preconceito, envolve muito estigma. O homem por si só já tem um pouco mais de estigmas, um pouco mais de desconhecimento, e o desconhecimento leva ao preconceito. E não importa se o paciente é trans ou não, se ele tem a próstata, ele tem que fazer esse rastreio e essa investigação. Perfeito, doutor. Você tinha mencionado sobre as terapias de tratamento. Quais são as opções que os pacientes têm para fazer esse tratamento? Bem, em relação às terapias, à terapêutica para o tratamento do câncer de próstata, a gente tem algumas modalidades. E elas vão depender qual a gente vai optar, depende de uma decisão em conjunto. O médico tem a decisão, mas ele consegue ter essa decisão em conjunto. A gente não tem uma receita de bolo formada geral para todos os pacientes. Toda decisão de terapêutica e toda decisão na oncologia tem que ser tratada junto com o paciente. Então, a gente tem a cirurgia, a gente tem a radioterapia e muitas vezes a gente tem um bloqueio hormonal. Às vezes a gente pode optar por uma ou por outra, às vezes a gente pode fazer combinações de terapias. Tumores iniciais, a gente consegue fazer uma terapia só, muitas vezes. E aí a gente pode optar tanto por uma cirurgia que seria, no caso do câncer de próstata, a prostatectomia radical, e ela pode ser da forma convencional, a forma da cirurgia aberta, a forma videolaparoscópica e a forma robótica. A forma robótica, hoje em dia, é o padrão ouro, o que a gente consegue obter os melhores resultados. O resultado de uma cirurgia, no caso do câncer de próstata, a gente tem que buscar resultados oncológicos, de cura do câncer, mas também resultados funcionais. O resultado oncológico, com qualquer modalidade terapêutica de cirurgia, a cirurgia aberta, convencional, a cirurgia videolaparoscópica ou a robótica, a gente consegue obter de uma forma satisfatória igual nas três. Mas o que a robótica nos consegue propiciar melhor do que as outras é a parte funcional, que seria a continência do homem e a impotência também, que ela tem menores chances de incontinência e impotência, assim também como a cirurgia robótica, em qualquer cirurgia robótica de qualquer outro órgão, tem menores chances de complicações, menores chances de sangramentos e uma recuperação mais rápida do paciente. Então, por isso, hoje em dia, ela é o padrão ouro para o tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Agora, falando das outras modalidades, a gente tem a radioterapia, que pode ser feita ao invés da cirurgia, e também temos o bloqueio hormonal, que normalmente ele vem associado com alguma outra modalidade, normalmente a radioterapia, ou às vezes ele vem sozinho o bloqueio hormonal, às vezes em pacientes que já não tem mais a doença localizada, já não tem mais a doença inicial. Entendi. No caso do paciente, ele ser um paciente que tem uma outra doença crônica, no caso das doenças renais, como é que é feito esse estudo, esse pensamento para fazer um tratamento conjunto, né? Tanto do câncer de próstata como dos problemas renais ali simultâneos? É importante a gente falar sobre isso, porque o paciente renal crônico, não é porque ele tem uma doença renal crônica, não é porque ele faz uma diálise que ele está impossibilitado de fazer um tratamento de um câncer de próstata. Ele pode sim fazer o tratamento e ele deve fazer e buscar esse tratamento. A única questão é que ele precisa estar clinicamente compensado.
o nefrologista entre em contato com o cirurgião, ou com o oncologista clínico, ou com o urologista, ou com o radioterapeuta, e tem essa conversa para definir o melhor tratamento para esse tipo de paciente. Ele pode sim fazer a cirurgia, ainda mais a robótica, que é uma cirurgia com menores complicações, menores chances de sangramento. Ele pode fazer a radioterapia caso assim se opte, mas qualquer um dos dois tratamentos é possível o paciente fazer. Entendi. Então não tem problema fazer os dois tratamentos, isso é tranquilo. Assim, tranquilo é uma palavra forte, porque é desgastante, né? É um período difícil da vida das pessoas, mas é possível. Sim, o paciente renal crônico tem a sua patologia de base, tem as suas questões, às vezes ele tem um diabetes, às vezes ele tem uma hipertensão, algum outro problema de saúde relacionado que pode ter causado a doença renal crônica e ter levado à diálise, mas ele não impede de ser feito um tratamento para ele. Se ele tem a condição de ir para uma cirurgia e foi liberado pelo seu nefrologista e foi feita uma reunião e uma discussão do caso e decidido por uma cirurgia, sabendo dos riscos e o paciente estando compensado clinicamente, não tem por que ele não passar por uma cirurgia. Caso veja que a cirurgia é muito arriscada para este tipo de paciente que não está muito bem compensado ou tem algum risco maior ou alguma outra doença, porque os pacientes renais crônicos dialíticos podem ter outros problemas de saúde, às vezes compensados e às vezes não compensados, ele pode ir para a radioterapia, sem nenhum prejuízo no tratamento e na chance de cura da doença. É muito bom a gente ter essa informação. Outra informação que eu gostaria de compartilhar é se existe a possibilidade do tratamento de doenças renais crônicas interferirem de alguma maneira no metabolismo da pessoa, indicando ali que ela possa ter o câncer de próstata, e se o contrário também é possível, se o tratamento do câncer de próstata ou se as consequências do câncer de próstata pode gerar uma doença renal crônica. Eu acho que muito mais a segunda parte pode acontecer em relação principalmente aos tumores mais avançados. Então, um tumor mais avançado de próstata pode ter uma obstrução do canal da urina, e isso pode levar a uma insuficiência renal e podendo levar a uma doença renal crônica e até uma diálise em casos mais avançados e mais graves. Então, isso pode acontecer. Normalmente são tumores mais avançados, mais agressivos, e se não diagnosticado precocemente, se não tratado, pode levar a uma diálise. Mas lembrando também que não só o câncer de próstata pode ter esse crescimento e essa obstrução do canal da urina. A hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata benigno, também pode levar a um crescimento desordenado da próstata, levando ela a um tamanho maior do que o normal, e isso pode fazer com que obstrua o canal da urina. Então, existem tratamentos diferentes para fazer com que essa próstata diminua, podendo até ser uma cirurgia, uma raspagem, que é a ressecção transuretal da próstata, para diminuir o crescimento e aliviar esse canal, podendo passar a urina. Então, sim, isso pode acontecer no caso do câncer em tumores mais avançados. Outra questão também seria em relação aos pacientes que estão fazendo o tratamento do câncer de próstata que possuem metástases. Então, os pacientes com metástases ósseas, principalmente, tem que ser observado essa questão se o paciente é renal crônico ou não, se ele faz diálise ou não, porque existem medicações que elas têm a excreção pelo rim, então elas podem afetar a função renal. Então, se um paciente faz uso de uma determinada medicação que é usada nos casos de câncer metastático para osso, ele pode fazer com que, se o paciente já tem uma função renal mais prejudicada, isso prejudique ainda mais, levando ele a uma diálise. Ou então pacientes que estão em diálise ou têm uma função renal bem baixa, teriam uma contraindicação para fazer esse tipo de medicação. E aí existem outras medicações
para serem feitas em caso de pacientes renais crônicos ou em diálise para tratamento dessa parte dos ossos. Então, algumas medicações do tratamento de câncer, elas podem sim interferir no bom funcionamento dos rins, mas existem alternativas. Sim, com certeza. Isso é ótimo de saber. Com certeza. Algumas medicações sim, então precisa ser feito esse monitoramento da função dos rins para pacientes que estão com metástase óssea tratando. E caso eles tenham uma função renal não adequada, aí opta-se por outro tipo de medicação que também tem o mesmo efeito. Entendi. Voltando no assunto do exame, tem 2 perguntinhas que eu gostaria de fazer. A primeira é lembrar o pessoal sobre a idade que se começa a fazer o exame e sobre as especificidades que tem sobre isso. E a segunda é sobre os exames genéticos, mas a gente pode ir uma de cada vez. Sim. Bem, o exame de rastreio do câncer de próstata começa aos 50 anos, com PSA e o toque retal. Se o paciente tem um caso na família, ou uma hereditariedade forte, ou um paciente que tenha tido um caso de câncer aos 50 anos, normalmente a gente indica 10 anos a menos começar com esse rastreio. Pacientes com câncer, o que é o câncer? Vou entrando nessa parte de hereditariedade ou algo genético. Todo câncer é genético. Então, todo câncer tem uma alteração genética nas células, na replicação, no DNA, e essa replicação, esse crescimento desordenado das células, às vezes não reconhecido pelo corpo como algo alterado. O corpo também tem mecanismos de detecção, às vezes não consegue ter essa detecção, ou um gene da detecção está alterado, e isso começa a replicar, essas células começam a crescer, formando tumor, às vezes um nódulo, uma massa, formando tumor. E quando essa alteração genética é passada de mãe para filha, de pai para filho, isso pode se configurar numa alteração hereditária. E aí, quando a gente consegue configurar isso, a gente tem a indicação de fazer rastreios para genes hereditários e alguma doença que possa ser hereditária. Você pode só deixar um pouquinho mais claro a questão da idade do exame? Por exemplo, se o pai de alguém teve o câncer de próstata aos 60... Aos 60 não é um bom exemplo. Aos 40, essa pessoa, né, o filho desse pai, ele deve começar os exames aos 30, é isso? É mais ou menos isso. É muito raro o câncer de próstata abaixo dos 40 anos de idade. É muito raro. Mas tudo na medicina pode acontecer. Normalmente, tumores que vêm em pessoas muito mais jovens, em algo que é bem raro, como o câncer de próstata abaixo dos 40 anos, isso tem que gerar uma investigação hereditária, uma investigação familiar. Mas, normalmente, começa-se aos 50 anos ou 10 anos antes do caso de câncer de próstata que teve na família. Perfeito. Sobre a questão do exame, eu queria perguntar as possibilidades dele de fazer no sistema público e como é que funciona. O exame de PSA e o toque retal são exames simples e baratos. O exame de toque retal nada mais é que um exame físico da próstata. E um exame físico, todo médico, no qual você vai na consulta dele, ele vai fazer um exame físico. Então, o toque retal, o seu médico, o urologista ou o oncologista pode fazer o toque retal, e o SUS também pode ser feito. Então, é um exame simples, feito pelo médico no consultório. E o exame de PSA é um exame de sangue também barato, então acessível, e que o SUS tem e cobre pelo SUS. Então é um exame extremamente fácil de se obter e extremamente fácil de fazer esse rastreio anualmente pelo homem. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu quero voltar nesse assunto porque eu quero que isso fique bem transparente para as pessoas que estão nos ouvindo. Quando a pessoa ela tem as 2 comorbidades, tanto o câncer de próstata como algum tipo de doença renal crônica, ela tem a possibilidade de manter a qualidade de vida mesmo fazendo os 2 tratamentos? Porque a gente sabe que os 2 tratamentos são tratamentos fortes, né? São tratamentos desgastantes. Mas existe a possibilidade de ela manter essa qualidade de vida? Sim, existe.
E a gente tem duas possibilidades aí. Uma, que o paciente já tinha uma doença renal crônica ou fazia uma diálise e descobriu um câncer. Isso não pode ser excluído, isso pode acontecer. O câncer de próstata é o tumor mais prevalente no homem, excluindo-se os tumores de pele não melanoma. Então, um homem que faz diálise, ele está sujeito a ter um câncer de próstata. Então, se ele descobriu um câncer de próstata e está em diálise, ele vai continuar fazendo a sua diálise ou acompanhando o seu rim e vai passar pelo procedimento, ou cirurgia, ou radioterapia, e fazer o seu tratamento. Ainda mais, a gente tem a questão do rastreio do diagnóstico precoce. Se um paciente já tem uma doença estabelecida, já faz uma diálise, mais indicado ainda ele ter uma detecção precoce para ter um tratamento menor possível, menos radical possível, com menores terapêuticas associadas, e isso vai fazer com que o tratamento seja mais rápido e mais bem tolerado. Então, a gente tem um paciente que pode muito bem estar fazendo diálise e fazer o tratamento do câncer de próstata. E a outra questão, um paciente que tem o câncer e desenvolveu uma doença renal crônica depois de ter tido o câncer, muitas vezes, quando começa a se fazer o tratamento, isso pode ser revertido, se não estabeleceu ainda uma doença renal crônica, isso foi só alguma coisa aguda decorrente de uma obstrução da próstata, conseguiu fazer a desobstrução, conseguiu fazer o tratamento e isso pode ser revertido, ou ele pode continuar fazendo os dois segmentos sem problema nenhum. Perfeito. É importante a gente deixar isso bem certinho na cabeça das pessoas, que elas precisam continuar se cuidando, mesmo que elas já façam um tratamento de alguma doença crônica, existem outras doenças que podem acometê-las e elas precisam ir atrás dessa prevenção. Porque quanto antes o diagnóstico for feito, menos agressivo possivelmente será o tratamento, né? Sim. A gente tem que diagnósticos precoces de câncer de próstata, a gente tem uma cura de 90% a 95% de chance. Então, isso é muito importante. E a gente não pode se despreocupar dos outros problemas de saúde ou dos hábitos de vida, porque a gente tem fatores evitáveis no câncer. E no câncer de próstata está relacionado à obesidade, e a obesidade está relacionada ao sedentarismo, a hábitos de vida não saudáveis, a alimentação não saudável. Então, você pode combater esse fator de risco, como ter uma atividade física, uma alimentação saudável, combater o sedentarismo e a obesidade. Maravilha, doutor. Tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente, que você quer alertar as pessoas que estão nos ouvindo? Não, eu só queria, mais uma vez, enfatizar o Novembro Azul, uma campanha de lembrar as pessoas para o câncer de próstata, para lembrar de uma doença que é potencialmente curável, se diagnosticado em fases precoces, e tirar esse estigma do exame da próstata, do diagnóstico do câncer de próstata, do rastreio do câncer de próstata, e fazer o que a gente está fazendo aqui. Quanto a gente difunde conhecimento, a gente consegue conscientizar as pessoas e diminuir o preconceito. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pela nossa conversa. Eu agradeço você que está aí também. Quero convidar você para conhecer as redes sociais da NefroStar e me acompanhar os nossos especialistas que estão sempre aqui nos próximos episódios. E não deixem de se cuidar. Tchau, tchau!